Olá, meninos e meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem em casa, se cuidando e estudando, né? Nesse começo dessa terceira etapa. E é isso aí, vamos lá. A gente vai começar hoje a falar um pouquinho sobre um tema que eu mencionei no nosso último encontro, nossa última aula, que era sobre política, né? Começar a compreender algumas ideias. Geralmente é um tema que muitas vezes os jovens, vocês não apreciam muito porque não tem uma compreensão acerca do que de fato ela significa, né? Então é muito importante a gente pensar na política como algo que faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, como algo que interfere na vida coletiva de modo geral, né? E não apenas pensar a política como algo que diz respeito apenas à esfera institucional das instituições, mas essa política no sentido coletivo, né? O conceito que eu queria trazer hoje para vocês, para a gente pensar dentro da política, é o conceito de liberdade. Se a política, ela interfere, esse exercício da vida coletiva, né? A construção de mecanismos para que a vida social ela seja possível, né? E ela seja boa, digamos assim. O que a liberdade tem a ver com isso? O que é liberdade? A gente pensar na liberdade dentro do contexto que a gente vive atualmente, a gente vai pensar, a liberdade é o que eu não tenho hoje, de ir e vir, né, nesse contexto de pandemia. Mas eu queria tratar um pouquinho da liberdade a partir de uma outra ótica, que é dentro desse espaço coletivo. Será que a liberdade é eu fazer tudo o que eu quero? Será que os meus direitos, muitas vezes a gente é muito rápido nessa compreensão dos nossos direitos. Será que os meus direitos, eles se sobrepõem aos direitos individuais, aos direitos das outras pessoas? O que é a liberdade e como é que a gente pode entendê-la? Lá na abertura da unidade da página 400, que eu pedi para que vocês pensassem sobre essas questões em casa, a gente tem alguns questionamentos importantes, que dizem assim, se alguém lhe perguntasse o que é liberdade, o que é que você diria? E se a pergunta fosse, a liberdade é para todos? Será que todos são livres? Próxima, uma pessoa pode ser livre mesmo assim ser submetida ao poder de outra pessoa? Será que eu sou livre quando eu obedeço às leis? Ou uma coisa é contrária à outra? Não, se eu preciso obedecer a várias leis, então é porque eu não sou livre. E o que tudo isso tem a ver com a política, né? Que é o assunto que a gente está começando hoje. Primeiro a gente precisa entender que as leis que são construídas em cada sociedade, elas são construídas visando essa organização da vida social, da vida coletiva. Então, a nossa liberdade, ela precisa muitas vezes ser regulada por determinadas regras, determinados direcionamentos. Caso contrário, será que nós saberíamos usar essa liberdade? Será que o nosso direito, a gente não usaria de forma, podemos dizer, ilimitada, sem considerar o espaço do outro? Se a gente vive em sociedade, se somos seres sociais, né? Animais políticos, como Aristóteles dizia, será que é possível pensar a vida fora desse contexto social? É possível pensar as nossas ações fora desse contexto de leis, que cabe à política, entre outras coisas, a organização dessas leis, né? Interessante a gente pensar sobre isso. E aí, outra coisa que eu trouxe para vocês pensarem é sobre o direito natural. Cada sociedade cria, de acordo com seus valores, né, várias leis. E essas leis têm um objetivo claro, organizar a vida em sociedade, para que a gente possa, daí, a conviver de uma forma pacífica, digamos assim. Mas se cada sociedade cria suas próprias leis, e aí esse conjunto de leis a gente pode chamar de direito positivo, que são as leis construídas em sociedade, acordadas entre a população, pensadas e discutidas, né, em sistemas democráticos. Há alguma lei que antecede essas leis construídas em sociedade? Será que todos nós, independente das leis, independente da cultura na qual nós estejamos inseridos, será que nós temos direitos que são anteriores a essas leis? Né? Aristóteles vai pensar sobre esses direitos naturais, ou que a gente pode chamar de justnaturalismo, que é o direito por natureza. É aquilo que antecede
as leis que são criadas em cada sociedade, né? E que a partir desses direitos naturais é que se pode pensar a construção dessas outras leis, né? A partir desses direitos que são básicos e que a gente pode pensar assim, que valeriam para qualquer cultura, para qualquer sociedade. Tem um trechinho aqui do artigo 5º da Constituição Brasileira, né? Pensando isso, quando a gente fala da Constituição, a gente traz aqui um pouco do direito positivo, né? Das leis que foram criadas na sociedade brasileira, discutidas, pensadas para atender a população, né? Para garantir direitos básicos a cada um. E aí o artigo 5º diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Olha só, quando o artigo 5º traz o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, a gente está falando um pouco sobre essa lei que é, digamos assim, anterior ao próprio direito positivo, aos direitos e às leis que são construídas em sociedade. A gente pode imaginar que, então, é uma lei, repito, anterior a essa construção das leis em sociedade. O justnaturalismo, o direito por natureza, as leis básicas fundamentais, que todo ser humano deve ter acesso, que todo ser humano, digamos, já nasce com ela, por assim dizer. Eu queria pegar um pouquinho essa ideia do direito natural, que é o foco da nossa conversa de hoje, a partir de Aristóteles, tá? E como ele pensa esse direito natural e como ele é fundante, como ele pode ser, como ele é o ponto de partida para a construção dessas leis que vão reger a sociedade, né? Que vão fazer parte desse exercício político de construir uma sociedade coletiva mais harmonizada. Então, lá na página 403, pega o teu material aí, traz um trecho que a gente vai ler junto, tudo bem? Direito natural segundo o pensamento de Aristóteles. Diz o seguinte: como você deve ter percebido, as teorias sobre o direito natural foram elaboradas há muito tempo e aperfeiçoadas com o passar dos anos. Aristóteles foi um dos inúmeros pensadores que refletiu sobre essa questão, além de filosofar sobre outros temas já estudados por você em momentos anteriores. Aristóteles defendeu que a polis tem origem natural. Isso quer dizer que ela surge em conjunto com as necessidades dos seres humanos de se organizarem em grupos, uma vez que o ser humano é um animal essencialmente político. O homem tem a tendência natural de construir uma polis e nela viver harmonicamente. Essa é a atividade política natural do homem. Uma vez que eu me percebo parte de um todo, de uma sociedade, e eu vou me relacionar, e existe uma ideia, uma relação de interdependência. Se a gente pensar no contexto da pandemia hoje, o quanto nós somos mais ainda interdependentes, o quanto o cuidado de cada um interfere no cuidado que a gente... A história de que se todo mundo não estiver protegido, se todo mundo não estiver bem, não estiver fazendo a sua parte, de certa forma ninguém está, né? Veja bem essa dimensão do coletivo, como é importante. Então, para Aristóteles, isso é uma inclinação natural do ser humano. A necessidade de, percebendo-se parte de um todo, nessa relação de interdependência, construir, então, mecanismos para que essa relação seja a melhor possível. Edgar Morin, um filósofo francês, ele tem uma expressão que é muito interessante para a gente pensar nisso, que é uma identidade terrena. Todos nós, né, somos habitantes do mesmo planeta, ocupantes de um mesmo espaço, trazendo para uma esfera mais ampla, né, para o macro, digamos assim. Há uma identidade terrena. E essa identidade terrena, essa consciência disso, faz com que cada um de nós pense e precise obedecer a algumas regras, algumas leis, para que essa relação ela se dê de uma forma tranquila. Continua aqui comigo. Os seres humanos sempre procuraram viver em comunidade, porque a vida isolada é simplesmente impensável. Viver em uma sociedade governada pelo poder político faz parte da natureza humana, né? Olha só, a política então não é uma criação,
não é algo artificial que já exista, mas é uma construção, sobretudo, humana, de indivíduos que percebem que, pô, como é que a gente vai organizar a nossa vida aqui? Como vai ser, né? Então, essa construção natural. Aristóteles não admite uma forma de vida que não esteja associada à vida em sociedade. Para ele, é interessante a gente pensar nesse trechinho agora, olha só. Para ele, se alguém consegue viver à margem do Estado, ou seja, aquele indivíduo que diz, eu não gosto de política, isso tem nada a ver comigo, detesto isso. Na visão de Aristóteles, esse estar à margem do Estado, ou você é um ser humano que ou é uma besta ou é um Deus, né? Uma besta no sentido, não compreende, é como um animal irracional que não compreende a necessidade de fazer parte, de estar inserido nesse contexto, ou então é um Deus, né? Que não precisa se ocupar desses assuntos do cotidiano. Portanto, para esse pensador, a polis não é uma construção artificial, essa vida coletiva, mas natural, pois deriva de uma necessidade natural. Lá no último parágrafo a gente traz, só para a gente encerrar essa ideia do Aristóteles sobre o direito natural, diz o seguinte, as leis, Aristóteles dá preferência às leis que não foram formalizadas ainda em cada sociedade, leis que seriam essas leis naturais que antecedem qualquer construção política e social que vai se fazer posteriormente. E ele diz o seguinte, as leis naturais que existem na mente ou na alma de todos os seres humanos são as essenciais. O senso de justiça, a inclinação para o bem e não para o mal, o desejo de agir não apenas para a própria felicidade, mas especialmente pensando na felicidade dos outros membros da polis também, a felicidade coletiva. Então, para Aristóteles, qualquer lei que vai ser construída posteriormente, ela precisa ser construída com base nessas leis naturais. Tudo bem? Para encerrar essa nossa primeira ideia de hoje, tá? A gente vai começando aos poucos, conhecendo algumas teorias sobre essa história política, essa história dessa dimensão coletiva da existência, das leis que existem na sociedade, do que é a liberdade, né? E como essa liberdade, a minha liberdade individual, interfere na liberdade do outro e como a gente medir isso aí. Tem lá na página 404, lá no ícone oralidade do livro de vocês, tem uma pergunta que eu acho bem interessante para vocês discutirem em casa com os familiares de vocês, pensarem um pouquinho e anotem a conclusão que você chegou depois dessa discussão. Não esqueçam que a filosofia não trata de verdades prontas, estabelecidas e absolutas, né? Mas dessa construção de um pensamento, dessa investigação constante. Então, a pergunta diz o seguinte, você acredita que o ser humano tem inclinação natural para o bem ou para o mal? Na sociedade atual, a lei não escrita seria suficiente? Seria eficiente? O que é que você acha? Se as sociedades humanas se baseassem apenas nessas leis naturais, que nós citamos aqui algumas, o direito à vida, a liberdade, o senso de justiça, o bem, e não houvessem leis escritas, construídas politicamente em cada sociedade, será que seria eficiente? Pense aí, será que nós teríamos consciência suficiente, exerceríamos a nossa liberdade de uma forma a garantir ainda a harmonia desse ambiente coletivo? Pensem em casa, leiam o capítulo, a gente vai continuar nas próximas semanas, nos nossos próximos encontros, trazendo outras ideias para a gente pensar. E o mais importante, pensar como essas teorias hoje, elas podem estar inseridas na atualidade, no nosso cotidiano, no que a gente faz hoje. É muito interessante a gente, quando está trazendo algumas ideias construídas ao longo do tempo, a gente pensar, e o que isso hoje me diz? Como hoje isso me fala? Tudo bem, meus amores? Resolvam também. Então, repetindo, 404, ícone oralidade, conversa aí e responde no teu caderno. E a página 405 e 406. A 406, vocês respondam só até a quinta questão. Deixa a 6 aí que a gente vai responder em outro momento. Tudo bem? Um grande abraço, se cuidem e até a próxima. Não esqueçam de continuar
obedecendo todos os protocolos de segurança, que a gente ainda está nesse contexto de pandemia e continuamos precisando fazer a nossa parte. Um grande abraço.